Bem-vindos ao nosso canal no YouTube. E hoje eu resolvi começar uma série de vídeos em que eu vou tentar fazer algumas respostas aqui ao que as pessoas enviam. Eu já respondi diversas vezes no próprio canal, respondi também e-mails, até começo por aí, peço desculpas por e-mails que eu não tenha respondido. O volume acaba ficando grande, algumas coisas passam, desculpe, mas eu vou tentar fazer agora essa série em que eu possa responder um pouquinho algumas perguntas, reunindo algumas perguntas e colocar aqui para a gente poder desenvolver mais o assunto, né? E eu vou começar por 3 perguntas que dizem respeito a esse tema do desejo e da demanda, né? Então a primeira aqui é do Gabriel Melo. Ele colocou o que é a demanda do outro, grande outro, em Lacan, e o que significa destituir a demanda do outro no trabalho analítico com o paciente. Teve também a Gabi Lamounier, que eu acho que deve ser Gabi. Poderia elaborar um pouco sobre essa diferença entre demanda e desejo? Escutamos muito que o analista não pode responder às demandas do paciente. O que isso quer dizer? E a Noemi Santos, que há mais tempo colocou uma questão sobre a diferença entre desejo e vontade. Então, eu vou falar um pouquinho, vou tentar falar sobre essas questões aí, das diferenças a partir dessas perguntas. Bom, demanda. Esse conceito em Lacan, até existem 2 vídeos aí do início do canal, que foram trechos, né, de aula bem curtos sobre isso. Acho que eu devia fazer novamente um vídeo para colocar essa questão do ponto de vista conceitual em Lacan, mas aproveitando a pergunta, Lacan colocou como demanda aquilo que da pulsão pode passar para a linguagem. Então, retomando o conceito aqui, a gente tem no nosso vídeo de Freud sexualidade, pulsão, né? E aquela questão da tradução do que é inconsciente para o consciente, enfim. Lembrando um pouco de Freud e pensando o conceito em Lacan, a gente tem a seguinte questão. Se o corpo, né, ele é afetado pelo significante, também temos um vídeo sobre significante. Esse corpo, né, é marcado então pela experiência que ele tem em relação aos objetos, né, de satisfação, e isso gera a pulsão. A pulsão, que é esse movimento interno, né, essa questão do somático e do psíquico, desde Freud, ela vai levar o organismo ao movimento de buscar uma nova satisfação, o reencontro com o objeto de satisfação. Só que para que isso aconteça, esse movimento, esse impulso, né, pulsional, ele precisa entrar no registro da troca simbólica ou da ordem simbólica, por meio da linguagem, daquilo que representa o que eu peço ou ofereço ao outro, né? Então, a gente pode pegar de novo a imagem do grito inicial do bebê, né? Quando o bebê faz o seu grito, quando ele esperneia, né, aquele corpo desorganizado, que não tem coordenação motora e que simplesmente grita e se agita em função daquilo que afeta o seu corpo, esse grito ele é escutado por uma outra pessoa, que o insere, que o traduz, né, que o interpreta numa ordem simbólica, dentro da linguagem. Então, na medida que o bebê grita, o outro que cuida dele, ou os outros, vão dizer: ah, ele está com fome, não, ele está com frio, não, ele está incomodado. Ou ele quer simplesmente sugar, ele quer o bico, a chupeta, né? Essa interpretação faz com que esse grito inicial, que simplesmente é um grito, derivado de uma necessidade ou de um incômodo, seja inserido no circuito de representação de troca simbólica, num circuito significante entre um e outro. Quem faz essa introdução é o outro, esse que já possui a linguagem, que está inserido na ordem simbólica do significante. Mas à medida que ele faz isso, ele insere esse organismo, que inicialmente é apenas um organismo, ele não se constituiu ainda como eu, como sujeito, né? Dentro dessa linguagem, dentro da troca intersubjetiva, ele vai se inserindo nessa ordem. Então, à medida que eu me insiro nessa ordem, eu começo a sinalizar para o outro que eu
espero ou o que eu quero, né? Então a criança vai aprendendo a linguagem, ela vai assimilando essa linguagem, ela vai se inserindo na ordem simbólica, ela vai se submetendo à ordem da cadeia significante. Isso constitui então aquilo que eu espero do outro, aquele pedido que eu endereço ao outro e também a interpretação que eu faço do que o outro me pede, do que o outro espera de mim. É assim que vai se constituindo toda a infância, né? E até vai ser a nossa vida toda, a nossa relação com uma alteridade, que é o outro, o pequeno outro, as pessoas que nos rodeiam, fundamentalmente as que a gente admira ou ama, mas também as instituições onde a gente trabalha, etc., né? Então, esse circuito, né, que aí a gente pode falar do grande outro, o grande outro é esse outro que nos apresenta, né, que nos coloca frente a uma alteridade em que a gente vai endereçar alguma coisa, ou vai oferecer alguma coisa e vai oferecer porque entende que está sendo pedido e vai também pedir alguma coisa em troca. Esse é o circuito da demanda, é aquilo que dá pulsão daquilo que, nascendo do corpo, porque inicialmente é o corpo que existe, pode passar a linguagem, pode ser colocado em linguagem, sempre de forma incompleta, porque a linguagem não representa tudo, ela não consegue traduzir aquilo que é o movimento em direção ao objeto de satisfação. Mas ela carrega isso, isso é a demanda, né? Isso está mais expresso, mais facilmente perceptível nas relações amorosas, em que se demanda o amor, se demanda os sinais do amor, por exemplo, os signos do amor, né? Que são infinitos, né? Por isso que Lacan vai dizer que, no fundo, toda demanda é demanda de amor. Tá? Então, o que seria esse separar-se da demanda do outro que a análise implica? Justamente essa marca que vai ter também sua dimensão inconsciente, porque vai passar por uma interpretação do desejo, né? A gente vai falar aqui, a gente acaba fazendo as coisas, tomando decisões, tratando como nossa vontade, ou nossa demanda e até nosso desejo, o que na verdade é a demanda do outro. É aquilo que ele esperava de nós e a gente está tentando realizar, né? Claro, isso sempre vem do outro, mas como a gente já trabalhou em outros vídeos, a gente precisa se apropriar disso e colocar nossa marca ali. Mas separar-se da demanda do outro é reconhecer a diferença entre demanda e desejo. O desejo não é a demanda, aquilo que eu peço ao outro não carrega tudo o que eu quero. O desejo é aquilo que escapa à possibilidade da representação na linguagem ou no significante. É o movimento que os mantém, que mantém a gente na cadeia significante, desejando objetos aqui no sentido mesmo psicanalítico, né? Desejando encontrar a satisfação. Então o desejo ele não se insere na cadeia significante, ele é o furo, ele é o vazio, aquilo que escapa. Por isso que eu não consigo também dar um sentido final ao desejo do outro. Eu posso entender a demanda que o outro tem, o pedido que ele me faz, mas eu não capto o que ele quer com isso, né? O que você quer naquilo que pede, né? É uma questão aí para psicanálise e para análise, né? Então, por isso que em relação a relação analista e paciente, desde Freud, a questão colocada é o analista não responde à demanda do paciente. Por quê? Porque a demanda do paciente, uma primeira dimensão, a demanda do paciente é o pedido que ele está fazendo. O que acontece é que a formulação desse pedido não corresponde necessariamente ao desejo, né? Há uma dimensão inconsciente, o desejo tem uma dimensão inconsciente que escapa a essa formulação que o pedido faz, né? Então, eu quero ser curado, eu preciso me livrar disso. São os pedidos que acontecem na clínica, eu preciso alcançar tal coisa. Ok, mas qual é o desejo que movimenta isso? Qual é a questão que o sujeito tem aberta em relação ao desejo, que ele tem como resposta isso que a gente chama de demanda? Então há uma diferença entre demanda e desejo, que é essa que a gente está colocando agora, né? Então o analista não responde à demanda do paciente para que possa surgir o desejo, aquilo que é o movimento, aquilo que é a sua questão e
que a demanda, de certa forma, é a resposta que ele tem àquela questão, né? E aí a gente tem que lembrar também que, né, há um fenômeno da transferência, a transferência como motor da análise, fundamental análise, evidente, mas ela é também o locus, né, o fenômeno de aparecimento da repetição ligada à demanda do sujeito, né? Então, a demanda de ser amado, a demanda de ser especial, a demanda de ser hostilizado, a demanda de ser humilhado, isso se repete de uma forma inconsciente na relação do paciente com o analista, na direção do paciente em relação ao analista, nessa transferência que existe, né? Que é uma das dimensões da transferência, uma das principais, desde Freud, é a repetição. Repetição de quê? Da relação que a gente estabelece com os nossos objetos de desejo e as demandas do outro, da forma como a gente interpreta a demanda do outro e a forma que eu ofereço aquilo que eu entendo que está sendo pedido. Isso tem essa dimensão inconsciente que surge na transferência e, portanto, o analista não responde a isso. Justamente para quê? Porque se ele responder, há, de certa forma, uma complementariedade aí, né? Então, assim, eu quero alcançar um novo emprego, aí eu vou trabalhar isso com a pessoa, ele alcança um novo emprego, ou eu correspondo, ou pelo menos, não que a pessoa precise alcançar um novo emprego, mas se eu estou ali dirigido a ajudar essa pessoa a alcançar um novo emprego, eu estou correspondendo àquilo que ela disse que quer, que é a demanda. Agora, qual é o desejo que faz com que ela busque um analista para conseguir um novo emprego? Estou pegando um exemplo aqui, né? Então, assim, há alguma coisa que não é a demanda e que é o desejo e que tem essa marca inconsciente. Por isso que o analista não responde à demanda do paciente, justamente para que possa surgir o desejo, né? E aí, para terminar, só a questão da vontade, né? A vontade não é um conceito em psicanálise porque dentro da teoria psicanalítica a vontade tem essa dimensão consciente, né? A gente pode dizer que a vontade é aquele impulso em direção a um objeto, uma sensação interna em direção a um objeto de satisfação, mas ela é consciente, né? Nesse sentido da linguagem, dentro do campo psicanalítico, a gente está falando de alguma coisa que surge na consciência, tá? Então, vontade nesse sentido, né? Bem banal, bem básico mesmo, né? Porque tem interpretações da vontade, usos da palavra vontade do ponto de vista fisiológico, filosófico, né, etc. Mas na psicanálise ela teria essa dimensão consciente. E aí a vontade é alguma coisa que dirige o sujeito, mas o que importa é, na verdade, a questão da demanda e do desejo, fundamentalmente do desejo. Vou trazer aqui duas frases interessantes, uma da clínica, outra um ditado, que representa um pouco essa diferença. A primeira é uma frase ligada à própria questão da histeria, que é: não me dê aquilo que te peço, porque não é bem isso que quero, né? Isso não é difícil de perceber em várias relações amorosas, né? A outra é um ditado judaico, né? Que é mais ou menos assim: cuidado com o que você deseja, porque você pode alcançar. A gente poderia colocar em termos psicanalíticos que é: cuidado com o que você quer, porque você pode ter, né? Nem sempre a gente tem as consequências que a gente esperava daquilo que a gente imaginava que queria. Espero que eu tenha ajudado aí essas 3 perguntas. Eu vou continuar fazendo essa série, vou reunindo algumas outras perguntas. E se você tiver também alguma questão que queira deixar para que a gente possa trabalhar, deixa aí nos comentários, pode mandar um e-mail também. Eu vou tentando reunir para a gente fazer essa colocação, tá bom? E se você gostou, deixe um joinha, indique para os amigos e até o próximo.